Astronomia é um assunto que me interessa muito, gosto muito mesmo, porque eu ainda acredito eu sou aquele tipo de pessoa que acredita que a gente não está sozinho no espaço. É muito grande para ter só o nosso tipo de vida, a nossa vida e existência. Tem gente lá fora, então qualquer coisa que esteja lá fora. Eu acho que é um tema muito legal essa questão aí, né, de ser astronauta, essa questão de você conseguir ver o planeta, né, de fora. Acho muito legal. Não pretendo seguir, mas acho que se eu tivesse a oportunidade de sair do planeta só pra ver, por exemplo, tipo, a Terra, assim, de fora, acho que ia ser bem interessante e iria com certeza. Uma coisa que eu gostaria era de ir pra ver pelo menos a Lua. E assim, uma coisa que eu fico brincando na minha casa é que em 2012, eu quero, né, no final do ano, eu quero ir pra lá pra não morrer com essa coisa de fim do mundo. Então é uma coisa que eu acho que pode me salvar. Bom, estamos com o Caleidoscópio e o tema é muito interessante porque o tema é astronomia. Esse é o nosso papo e eu queria a sua participação. Você conhece astronomia? Você se considera um astrônomo? E essa questão de visitar o espaço, de sair da Terra, você tem curiosidade? Será que a astronomia pode dizer um pouco do jeito da humanidade de ser? É possível isso? E será que os astros influenciam no nosso dia a dia? Por exemplo, no corte do cabelo, tem gente que só corta cabelo quando a lua tá cheia. E por aí vai. Esse é o nosso papo de hoje, tá bom? E eu quero a sua participação. Por falar nela, atenção, ó, você pode participar de várias formas. Temos o nosso Twitter, que é o @caleidoscópio.tv, tem o facebook.com/programa.caleidoscópio e o nosso telefone. Você pode ligar no 3209-0113, combinado? E para falar sobre esse assunto, é com muito prazer que a gente recebe vários convidados aqui. Primeiro vamos começar pelo estudante de Física da PUC, que está aqui do nosso lado, que é o Matheus Soares Palhares. Obrigado, viu, Matheus? Olá, gente, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite também. Tá bom, muito bom. Ao lado dele, a gente tem ali o professor Renato Lascaz, que eu já conheço há muito tempo, um batalhador pela astronomia, pela ciência. Ele que é professor de Física e astrônomo, professor da UFMG. Tudo bem, professor? Tudo bom, Elias? Obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço muito. Amante dos astros e do rock and roll, né, professor? Do rock and roll. Legal demais. Ao lado dele, uma pessoa muito querida por todos nós, que gostamos da ciência, que divulgamos a ciência, que é o professor Bernardo Rida, professor aposentado da UFMG, astrônomo, especialista em instrumentos e um grande professor pardal nosso, né, professor? É, também. Boa tarde para todos vocês. Tá bom, obrigado pela presença, viu, Rida? Tá bom? Bom, no palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, a gente tem o prazer. Hoje nós vamos misturar a astronomia com o samba, não é, com a música brasileira. Eu queria os aplausos para o Arthur Cavalli e sua banda. Beleza, Arthur? Tranquilo? E aí, Arthur, você acha que existe vida fora do planeta Terra? Acredito que sim. Sim? Isso, muito bem. Vamos saber, hein, se ele tem razão. Vida fora do planeta Terra, hein? Esse papo é bom. E aí, nós temos aqui o prazer de receber mais uma vez os alunos e alunas e professores da Escola Estadual Ordem e Progresso. Boa tarde, moçada. Não, sem feijão não há solução para este país. Não adianta falar de astronomia se a gente não tiver feijoada, feijão tropeiro, feijão de corda e por aí vai. Boa tarde, moçada. Aê. Tem um aluno ali especial, que é o meu colega o Ronan. Olha aqui o Ronan. Ronan é nosso amigo, locutor, colega da Rádio Cultura. Tá bom, viu, Ronan? Você virou aluno aqui, viu, cara? Você tá de boa, hein? 40 anos, nossa senhora. Legal demais, obrigado pela presença, tá bom? E lembrando mais uma vez, o Caleidoscópio começa e a gente começa com uma pergunta que parece básica, mas ela é importante. Professor Renato Lascaz, o que é astronomia quando a gente fala assim? Astronomia, o que é isso? Astronomia é a ciência que estuda os astros, né? É a ciência que estuda aquilo que está fora do nosso planeta. Isso é astronomia. Mais recentemente, surgiu a astrofísica. Durante algum tempo, o pessoal fez uma distinção entre astronomia e astrofísica. Podemos dizer, astrofísica seria a astronomia que usa da física para entender os astros. Ah, correto. Mas hoje as duas palavras já são usadas indistintamente. Astronomia e astrofísica é a ciência que estuda os astros. Um astrônomo, ele é um físico, ele faz astrônomo é um física, né? físico. Tá. A astronomia é uma das especialidades da física. Tá, porque como tem a física nuclear, como tem a física do estado sólido, tem a astronomia. Mas dá para a gente falar, Las Casas, que a questão dos astros está com o ser humano antes mesmo da ciência? Essa relação com os astros, hein? Sim. Não é? Sim. Ou seja, o ser humano, desde que nós temos notícia do homem, quanto homem, nós temos registros, nós temos indícios do homem olhando para o céu. Alguns registros que o homem fez, por exemplo, em ossos, marcando possivelmente as fases da Lua. Alguns registros desse tipo. Sim. Ou seja, e quem conhece o céu,
de fora de uma grande cidade, né, sabe que não tem como você estar debaixo do céu, debaixo das estrelas e não admirar as estrelas. E aí, você concorda com isso, Matheus? Plenamente. A astronomia vem de muito antigamente. O contemplar as estrelas é uma coisa fascinante também. Então, independente da questão da ciência, né, de pesquisar, dos cálculos, da física, existe uma outra questão de admiração, de até se orientar pelos astros, né? Sim, existe a astronomia amadora, que é a astronomia de observação, né? Procurar no céu planetas, estrelas, entre outras coisas, no mais profundo da nossa galáxia. Você começou assim, Matheus? Como é que foi seu interesse pela astronomia? O meu início foi no sítio, com meu tio lá. A gente observava o céu, via aquela imensidão de estrelas. Quando surgiu o interesse pela física, entrei na física e comecei a gostar da astronomia participando dos grupos, né? Dos grupos, do grupo de astronomia aqui da PUC, sim, entre outras coisas. O seu tio é um astrônomo amador? Ele é um astrônomo amador. Mas ele sim. tem equipamentos assim? Ele tinha um telescópio antes, agora feito até pelo Bernardo Rieder. Agora ele está meio parado, mas eu estou incentivando ele a voltar também. Bom, já que você falou, Matheus, vamos colocar o professor Bernardo Rieder. Professor, sim, não tem jeito dessa ciência desenvolver sem a produção de equipamentos, a tecnologia, né, isso aí é óbvio. E aí, como é que o senhor entra nessa aí, professor? O senhor que vem da farmácia, né? Exato. Na realidade, inicialmente eu fiz o curso de farmácia e bioquímica, depois sanitarista, mas sempre gostei muito de astronomia. Desde jovem, desde os 11 anos, quando eu vi no horizonte o planeta Vênus, fiquei assim, empolgado com aquele astro ali, aquilo parece que acendeu, aquela estrela brilhando, estrela entre aspas, né? Planeta, é o planeta, brilhando no horizonte, me impressionou, passei a gostar muito de astronomia. Aos 13 anos, construí um primeiro telescópio, não foi fácil, né? Aos 13 anos? 13 anos. Aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte foi em 1953. Como você vê, eu já tenho uma idade secular. Né? Isso, está jovem para o universo, professor? Isso é obviamente. E aí Como é que era esse telescópio, professor? O telescópio era uma coisa bem rudimentar. Fui auxiliado, me lembro até hoje, pelo senhor Faria, que tinha uma ótica na Avenida Afonso Pena, a ótica Faria, né? Ele me ajudou a polir um bloco de lente oftálmica. Aí fiz um pequeno telescópio com 7 centímetros de diâmetro, de aquelas máquinas fotográficas antigas de caixote. Sim. Eu tirei as lentes, fiz ocular. E rolei tudo num tubo de papelão. De papelão, professor? De papelão, porque não existia tubo PVC na época, né? Isso. E usando aquilo ali, um tripé de uma poltrona velha, eu observei crateras na Lua, o satélite de Júpiter, com alguma aberração, né, porque não era de muita qualidade, e fiquei mais impressionado ainda. Aí eu resolvi realmente enveredar nessa área. E aí, como é que o senhor conseguia? Não tinha internet, né, professor? Como é que o senhor conseguia informação, professor? Olha, uma coisa muito interessante, eu me tornei assíduo da biblioteca da Escola de Engenharia. A astronomia inicial em Belo Horizonte centrava na engenharia, e ali na Praça da Estação. E eles tinham um livro lá de astronomia de um francês, o Jean Techereau. O senhor decorou o livro, né? Devorei o livro lá. Com 15 a 16 anos, estava lá vendo o livro escrito em francês. Naquela época, os cursos secundários eram muito bons. A gente tinha inglês, francês e espanhol. E eu falava um pouco francês, então fui aprendendo com o livro do Techereau, que se tornou o meu, vamos dizer assim, orientador virtual, né? Sim. Que ótimo falar isso em 1950. Muito bom, professor. Exato. Porque estava distante, né? A pessoa não estava presente. E fui aí, sabe? Tentativa e erro, sabe? Eu sou muito experimental. Né? Experimental. Então, fui construindo, fazendo os aparelhos, depois fui construindo pequenas máquinas. E fui montando um laboratório devagar. Tá bom. Vamos entrar mais nesse assunto, né? Mas vamos dar um tempo aqui, porque agora a gente vai com a música, né? Vamos colocar os nossos astros aqui para tocarem. E depois a gente volta falando de astronomia, já com a participação da galera aqui que está na arquibancada, tá bom? Arthur, o que nós vamos ouvir, Arthur? Vamos lá. Opa, vamos lá. Isso. Qual que você vai fazer pra gente? Meu lado esquerdo do peito. Lado esquerdo do peito? Onde está o coração? Isso, justamente. Os astros estariam ali também. Então tá, joia. Obrigado, fique à vontade, tá bom? E eu sobrei, valeu! Sabe onde mora a paixão por você? É mais por você, é no meu lado esquerdo do peito.
já beijei, muitos olhos olhei. Achei que eram sinceros, mas me enganei. Muitas vezes senti os prazeres do amor, mas faltava alguém que fosse mais além. Alguém assim do seu jeito, ocupar o meu lado esquerdo do peito. Sabe onde mora a paixão? Sabe onde mora a paixão por você? É no meu lado esquerdo do peito. Tudo que eu mais queria é um amor perfeito. Mora no meu lado esquerdo do peito. Em busca do amor caminhei, tive sorte um dia encontrei alguém que merecesse o meu coração entregar. Me dei de corpo, alma inteiro, fui feliz pois era verdadeiro. E hoje moras no meu lado esquerdo do peito. Sabe onde mora a paixão? Sabe onde mora a paixão por você? É no meu lado esquerdo do peito. Tudo que eu mais queria é um amor perfeito. Mãe, Que foi, Quiquinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Quiquinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Pois é. Às vezes as pessoas, né, principalmente as crianças, nos perguntam as coisas e a gente responde de qualquer jeito. Mas aqui nós não vamos responder de qualquer jeito, não. Las Casas, dia e noite, está bem explicado ali, Las Casas? Está bem explicado, está muito bem explicado, né? Ou seja, é dia quando a luz do sol chega até onde nós estamos. É noite quando a luz do sol não chega onde nós estamos. E o que impede a luz do sol chegar à localidade onde nós estamos? O próprio planeta. Sempre metade da Terra está iluminada pelo sol. Mas nem sempre nós estamos nessa metade iluminada pelo sol. À medida que a Terra vai girando, nós vamos entrando nessa metade iluminada pelo sol, entrando na parte dia da Terra e saindo dela. Ou seja, saindo da parte dia e entrando na parte noite. Las Casas, e aí às vezes a gente associa a noite, a questão da noite, com a lua. Mas nem sempre a gente vê a lua. Por que isso? Não, de forma nenhuma. A lua cheia, ela está a noite toda no céu. A lua cheia. Isso. A lua nova, ela está o dia todo no céu. A lua, ou no quarto crescente ou no quarto minguante, ela passa 6 horas da parte dia e 6 horas da parte noite no céu. A lua, quando ela está próxima do sol, é lua nova, ou seja, a parte da lua iluminada pelo sol está de costas para nós. Ela está acompanhando o sol, ou está ali próximo do sol, né? O sol está ali, nós às vezes até vemos. Vemos isso. Ela está ali perto do sol. À medida que ela vai crescendo, ela vai então se afastando do sol. Quando ela chega exatamente no quarto crescente, ora, o sol está se pondo ali. Se nós apontarmos para o sol se pondo ali, o outro braço nós vamos apontar para a lua vai estar no alto do céu. Este ângulo aqui, sol, terra, lua, vai ser de 90 graus. Aí ela vai crescendo mais. Quando ela chega exatamente esse ângulo, 180 graus, quando ela chega exatamente na fase cheia, ou seja, metade iluminada pelo sol está voltada para nós, ora, o sol está se pondo ali, a lua está nascendo do outro lado. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Né? Isso mostra como é que é diverso o universo, né? Bom, Bernardo Riedel, o senhor falou, né, professor, que a primeira observação foi da Lua, das crateras da Lua que o senhor fez, lá em 1953. Foi em Lubai, Santa Teresa, onde eu morava com meus tios. Sim. E a questão do planeta Vênus? Todo mundo pode ver o planeta Vênus, professor? Pode. O planeta Vênus tem época, né? Como é um planeta que gira relativamente rápido e muito próximo ao Sol,
ele tem até uma certa altura acima do horizonte, que é no máximo 48 graus. Então o planeta Vênus agora está visível de madrugada e vai subindo cada dia que passa um pouquinho mais, né, até atingir o máximo, depois retornar. Ele é também Precisa chamado... de algum instrumento para observá-lo nesse momento? Não, olho nu, Não, ele sempre é um astro muito brilhante, né? Sim. Agora, para você observar detalhes dele, porque os astros entre a Terra e o Sol, planetas interiores, eles têm fases como as da Lua. Então, tem fase Vênus cheio, Vênus minguante, isso. Vênus crescente. Perfeito, como a questão da Lua, que o professor acabou de explicar. Uma hora ele está de costa para nós, uma hora ele está de frente, outra hora ele está de lado. Então, é interessante você observar Vênus, porque às vezes ele parece uma vírgula, sabe? Um C. Então, é muito interessante o planeta Vênus. Tá bom. Deixa eu aproveitar, Matheus, vou roubar seu microfone aqui, porque eu quero colocar no papo a professora. Isso. Seu nome, professora? É Tabata. Tabata. Vou te puxar para um assunto que eu acho que as mulheres ficam muito ligadas nisso. Sim. Corte de cabelo e a lua. Você costuma ligar uma coisa com a outra? Eu não, mas é muito frequente a gente ver isso, principalmente nas alunas, sabe? Elas sempre falam, ai, professora, vou cortar meu cabelo na lua cheia que cresce mais rápido. Então a gente vê que é muito frequente isso. Tá bom. Então vamos perguntar pro professor. Las Casas, e aí, que história é essa? Pô, eu sempre cortei meu cabelo na lua para ele não cair aqui. Olha o meu tupete. Ô, Elias, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Olha, a interação da Lua com a gente é de duas formas. Uma, interação gravitacional. E outra, a luz da Lua, né? A luz do Sol que reflete na Lua e vem até nós. Vamos falar da interação gravitacional. A Lua, no alto do céu, a força que ela exerceria sobre os nossos cabelos seria a mesma se nós pegarmos um melão, por exemplo, e colocarmos a 1 metro acima da nossa cabeça. É a mesma a força gravitacional. Essa lei que vocês já devem ter visto lá na escola de vocês, massa sempre atrai massa. Isso. Fazendo os cálculos, a força da Lua sobre nós é a força de um corpo de 1 quilograma de massa, aproximadamente a 1 metro de nós. Eu acho que o pessoal pensa que a Lua pode influenciar no cabelo, porque tudo indica, embora ainda não exista comprovação científica assim, conclusa, tudo indica que a Lua influencia na agricultura. Ah, tá. Agora, ela influencia na agricultura por fatores que não tem nada a ver com o crescimento do nosso cabelo. Por exemplo, a luz da Lua, ela influencia sobre as atividades noturnas de certos insetos, favorecendo ou não a polinização de determinadas plantas. Ou até mesmo é possível que a Lua ela age sobre grandes massas. A força dela não é desprezível sobre grandes massas. Veja, por exemplo, as marés. Ela pode agir também sobre os lençóis freáticos, trazendo para certas plantações, em determinados horários do dia ou da noite, trazendo mais água para suas raízes. Ora, isso não tem nada a ver com os nossos cabelos. A poda de plantas também não tem nada a ver, professor? Não, a poda de planta, então, pode ser que tenha a ver, tendo em vista isso que eu estou falando. Tá. A lua influenciar na polinização de insetos. Ok. Então, não, eu vou podar agora porque as florzinhas vão aparecer daqui tantos dias, quando vai ser ou lua nova, aí não sei, ou lua cheia e tal, vai favorecer para o inseto ir lá e polinizar e tal, né? Tá. Então, na plantação, tudo indica que a lua tem a ver. Mas nos nossos cabelos, olha o tupete. Mas é interessante como é que os astros, eles caem no senso comum no dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Vênus, né? Planeta, né, que tem um símbolo muito forte da questão do amor, né? Marte, a questão da guerra e tal. Por que isso, hein? Por que, na opinião de vocês, aí tirando um pouco da ciência, né? Mas por que tem tanto misticismo ligado aos astros? Professor, por que, Bernardo Hidro? Olha, realmente talvez seja por causa da mitologia grega, né? E o detalhe também de que Vênus é um planeta muito brilhante no céu, porque ele está todo em volta, nós não conseguimos observar a superfície dele. Vênus está em volta numa camada muito espessa e densa de uma atmosfera que reflete intensamente a luz do Sol. Agora, na realidade, Vênus é o inferno de Dante, né? O efeito estufa, antes de ser descoberto na Terra, na década de 30, foi descoberto primeiro em planeta Vênus, onde a temperatura é altíssima, acima de 400 graus centígrados, provocada pelo acúmulo do dióxido de carbono. Ou seja, o amor é quente, é o inferno o amor, hein, professor? Literalmente. Nossa! Exato. Até demais, né? E essa coisa de Marte com a guerra, né? Com a coisa até do homem, né? Do masculino. Como é que é, Las Casas? Marte é pela cor dele, Pela cor? Pela cor. Marte a olho nu mesmo. Eu estava falando para o pessoal aqui há pouco, né? Nesses dias está sendo possível ver Marte. E você distingue Marte, assim, indubitavelmente, você está olhando Marte, pela cor bastante avermelhada dele. Nesses dias, por volta de 8 horas da noite,
você olha para o alto do céu, você vai ver Saturno, perto de Spica. 2 estrelas bem brilhantes, não resta dúvida. Uma é Saturno, meio alaranjada. Você vai descendo o seu olho para o lado que o Sol se pôs, no meio do caminho você vai ver uma estrela mais brilhante que você vai ver ali no céu, bem vermelha, que não é estrela nada, é Marte. Ora, Marte tem essa cor avermelhada, mais precisamente uma cor de tijolo, que é óxido de ferro, ferrugem. Vocês já devem ter visto, né, um ferro em ferrugem, daquela cor avermelhada. Marte é um planeta, podemos dizer, enferrujado. Tanto a superfície de Marte está coalhada de óxido de ferro, como partículas de óxido de ferro, assim, muita partícula de óxido de ferro está em suspensão na atmosfera de Marte. Daí a cor avermelhada dele. Sim. Devido a essa cor avermelhada, é o deus da guerra, vermelho. Isso, do sangue, essa coisa, né? Tá. Mas os marcianos, às vezes, aparecem como verdes, né? Pô, já falavam isso, né? Os marcianos verdinhos. Não sei, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Nosso papo. E aí eu vou aproveitar para lembrar o seguinte, o pessoal que vai tocar aqui, né, que está aqui conosco, o Arthur Carvalho, ele faz parte, vai tocar na quinta-feira agora, ou seja, amanhã, no projeto Samba Aqui, 2 anos do projeto, Arthur Carvalho e outros músicos que vão tocar no conservatório da UFMG. É isso mesmo, Arthur? Isso mesmo. Combinado? Com certeza. Então, vai lá, ó, já intimou lá. O que a gente ouve agora, Arthur? Vamos ouvir Em Nome de Deus, então, mais um samba meu e de Cristina Carvalho. Legal. E eu sobrei, valeu! Em nome de Deus eu lhe peço, esqueça de mim. O nosso amor acabou, chegou ao fim. Não peça aos amigos pra dar aquele jeitinho. Você fez tudo errado e não tem solução. Andou por caminhos incertos, esqueça de mim. Por todo o mal que causou, não tens perdão. Nosso caso agora é passado, simplesmente é coerente. Não vem mais me procurar, não. Quem tudo te deu, nada levou. Nem a saudade foi sempre assim. Você matou felicidade. Você matou felicidade, ou em nome de Deus eu lhe peço, esqueça de mim. O nosso amor acabou, chegou ao fim. Não peça aos amigos pra dar aquele jeitinho. Você fez tudo errado e não tem solução. Andou por caminhos incertos, esqueça de mim. Ok, estamos de volta aqui com o Caleidoscópio. Você viu aí uma operação chegando em Marte, essa operação ainda vai acontecer, o professor Renato Las Casas vai nos explicar disso. Mas por que é importante para o ser humano, para a humanidade, sair do planeta Terra? Né? Por que isso é importante? E para falar um pouco sobre isso também, nós vamos agora conversar ao vivo com o astronauta, o primeiro astronauta brasileiro, né, Marcos Pontes, que está ao telefone e vai bater um papo com a gente aqui rapidamente. Bom, antes de tudo, Marcos Pontes, muito obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem, Marcos? Boa tarde. É um prazer poder participar e falar um pouquinho, né, sobre essa profissão que eu acho que muita gente sonha, né? Me conta uma coisa, Marcos, você sempre sonhou em ser astronauta ou como é que isso aconteceu aí na sua vida? Como é que foi? No início eu sonhava em ser piloto e a ideia de ser astronauta veio pouco a pouco. Eu lembro
de muitas noites ali fazendo interceptações, voando, olhando para a lua, assim, sonhando. Quem sabe um dia eu possa voar um pouco mais alto, quem sabe mais rápido. E aí veio essa ideia. Agora, Marcos, por que é importante, né, o Brasil mandar um astronauta fazer parte dessa exploração do universo? Na sua opinião, você que passou por isso, por que é importante, hein, Marcos? Olha, a minha presença, eu permaneço lá em Houston à disposição do Programa Espacial Brasileiro para outras missões. Eu espero voltar ao espaço em breve, né, com a bandeira do Brasil. Isso não é só a presença de uma pessoa ali. Isso é uma bandeira que a gente carrega, é um país que sai desse planeta, né, e representa a humanidade. É o Brasil representando a humanidade fora do planeta Terra. Fora isso, existem outras implicações no sentido de desenvolvimento de ciência, tecnologia, a motivação pela educação, que, na minha opinião, é a coisa mais importante que qualquer astronauta de qualquer lugar do planeta pode fazer. E também esse tipo de trabalho que a gente faz. Eu sou embaixador, por exemplo, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, procurando divulgar e promover ações e projetos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável da humanidade. É uma das minhas maiores ações hoje em dia, eu diria assim, a nível mundial. Sim. Marcos Pontes, eu vou colocar no nosso papo para conversar com a gente professor Renato Las Casas, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui na UFMG, também coordena o grupo de astronomia aqui na universidade, para ver se ele, né, gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário. Fique à vontade, professor Renato Las Casas, vamos lá. Boa tarde, Marcos. Marcos, mudou alguma coisa em você lá no fundo, ter ido no espaço? Desculpa, eu não entendi a primeira. Olha, se mudou lá no fundo de você? Sim. Se mudou alguma coisa o ter ido no espaço? Sem dúvida, sem dúvida. A visão da Terra, a situação de estar nessa perspectiva tão diferente, ela muda realmente a nossa perspectiva em relação à Terra e em relação, eu acho, ao relacionamento que a gente tem com as pessoas, né, entre as pessoas da Terra, entre as nações, etc. Acho que não é à toa que hoje eu tenho trabalhado tanto com a Organização das Nações Unidas. Eu acho que isso é o principal que a gente tem. A gente tem um planeta. A gente tem que aprender a viver melhor em harmonia sobre e com esse planeta. E eu acho que isso seria uma demonstração, uma confirmação do que a gente chama de inteligência. A gente se gaba tanto assim, da nossa tecnologia, da nossa ciência, da nossa capacidade intelectual, mas em modo global, e olhando para o desenvolvimento até agora feito na superfície do planeta, eu acho que a gente não demonstrou tanto essa inteligência. Eu acho que a gente precisa fazer agora, e eu confio muito nas futuras gerações para isso. E, diga-se, aproveitando a oportunidade aqui, professores, né, e aqui vem vamos dizer assim, uma homenagem, eu estou honrado, eu estou por conversar com o senhor também aqui, que o professor é aquele responsável pelo futuro do planeta, né? Então, parabéns, né? Então, falando com o senhor, mas em nome de, acho que representando todos os outros professores, legal. O professor é a função mais importante do país. Então, parabéns e muito obrigado, acho que em nome do país e em todo mundo, né? Por isso. Parabéns a você, Marcos. Eu acho que é um sonho de muita gente, podemos dizer de todos nós, ir ao espaço. Você conseguiu e eu gosto muito dessa sua visão de você reconhecer a sua responsabilidade frente à educação. E, como você disse, eu também acredito, o futuro do país não somos nós professores, não. São esses jovens aí que estão... E tem um monte de gente aqui, viu, Marcos? E que vão fazer um país melhor, certamente. Tá bom. Marcos, para finalizar, eu queria só te fazer uma pergunta, agora como jornalista, curiosidade, que é a seguinte. Muitas pessoas colocaram o seguinte, criticaram que você teria sido utilizado até como marketing pelo governo federal e tal, isso, aquilo. Eu queria a sua opinião hoje, passado esse tempo. Como é que você vê essa questão toda? Ei, Marcos, vamos lá. Olha, eu não me preocupo muito com isso, não, porque eu faço a minha função. A minha função qual é? É ficar à disposição do país para outras missões espaciais. A minha função é ajudar a desenvolver ciência, tecnologia. A minha função é ajudar a motivar jovens e trazer essa palavra de educação, de desenvolvimento,
e desenvolver projetos nesse sentido. E isso envolve milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil, por exemplo. Nós estamos com um projeto em Roraima, só para dar um exemplo. Sim, disso, sim, pois não. Com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, foi um projeto que eu criei em Viena, na última convenção, de transformar o estado de Roraima no primeiro ecoestado do planeta Terra, ou seja, trazer tecnologias, metodologias das ecocidades do mundo inteiro e integrar essas tecnologias em Roraima. Isso vai beneficiar, lógico que todo o estado, são milhares de pessoas lá, mas isso é para ser copiado para o restante do mundo, beneficiando milhões de pessoas. Eu acho que essa é a função de um astronauta, eu acho que essa é a função de uma pessoa que faz, realmente. Eu não perco muito tempo com crítica, não. Tá bom. Marcos, um grande abraço para você, viu? Volte a Belo Horizonte para comer o nosso pão de queijo, combinado? Rapaz, isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom mesmo. Olha, obrigado muito pela oportunidade de poder ter participado. As pessoas que quiserem mais contato, quiserem saber mais sobre esse projeto de Roraima, está lá no meu site, o www.marcospontes.com.br. Tá bom. Será que dá para fazer pão de queijo na Lua, no forno lá, no espaço? Eu gostaria muito, viu? Né? Então leva lá, viu? Quando você for da próxima, tá? Um abraço para você, Marcos. Obrigado. Parabéns. Legal. Vamos agora já na arquibancada aqui. Não, antes estamos devendo a explicação do VT que a gente viu, né, professor? Vamos lá, Las Casas. Assim, aquele VT que nós vimos é o Curiosity. O Curiosity está a caminho de Marte, já está chegando lá. É um jipão muito maior do que os antecessores que já chegaram lá. Inclusive, movido a energia nuclear. E o que foi possível vermos nesse vídeo, nesta arte, ele vai inaugurar uma nova fase na exploração espacial, em que o robô não é simplesmente julgado na superfície do planeta, não é simplesmente julgado na superfície de Marte, como eram os anteriores. Como pudemos ver nesse vídeo, o robô está numa plataforma. Quando o bólito chegar a 40 metros de altitude, essa plataforma vai se soltar e vai ficar erguida no ar com jatos. E vai escolher, então, um lugar para, com cabos de aço, poder descer o Curiosity. Qual a vantagem disso, professor? A vantagem, primeiro, diminui muito a chance de insucesso na missão. De quebrar de quebrar, ou como, por exemplo, na missão passada, quase que aconteceu, a missão dos robôs Spirit Opportunity. Isso. O Opportunity caiu dentro de uma craterinha e teve dificuldade para sair de lá. Quase que não sai. Pensa, bilhões de dólares presos ali numa craterinha. É muito azar, então, né? a começar, diminui o risco, né, de insucesso. Tá bom, ok. E rapidamente, professor, por que é importante ir a Marte? Dentre outras coisas, o homem tem que sair da Terra. O homem tem que explorar outros mundos. Olha, para não delongar, recentemente Steve Hawking deu uma entrevista que foi muito comentada, em que ele falou que o futuro da humanidade depende do homem, em curto intervalo de tempo, esse curto intervalo de tempo que ele falou no século atual, ir para outros mundos. Isto devido a vários problemas que podem tornar a vida na Terra inviável. Problemas de autodestruição, essas guerras loucas, o desrespeito que nós estamos tendo com o meio ambiente, com o meio ambiente, né? Alguns acidentes, podemos dizer, de origem astronômica, alguns acidentes, podemos dizer, de origem geofísica, e também por que não pensar, por que não admitirmos a presença de seres alienígenas aqui entre nós? Segundo o próprio Stephen Hawking, lembrando que quando o europeu veio para a América, não foi nada bom para os índios que aqui habitavam. Perfeito. Foi um ET aqui na nossa América. Foi um ET aqui. Trazendo doenças, inclusive. Trazendo alta tecnologia e tudo, um alto conhecimento, mas desrespeitando os povos que haviam aqui e, junto com esse conhecimento, trazendo doenças e tudo mais. Escravidão também, né? Perfeito, professor. Fico com medo da gente sair desse nosso planeta e destruir outros, né? Sei lá, que tipo de raça somos, né? Mas tudo bem, pô. E não vamos querer sair para o nosso planeta porque nós destruímos o nosso, não tem mais jeito aqui no nosso, né? Bom. Ok. Vamos com música, vamos lá. Arthur, vamos fazer mais uma? Vamos lá. Tem que ser rápido essa aqui, hein? Tô apertado no tempo aqui, viu, rapaz? Vamos rapidinho. Então. O tempo não é relativo. Legal. Samba meu. Então tá bom. Valeu e eu sobrei. Agora apertou. Fazer o samba com força era minha intenção.
Fazendo um samba pra essa moça que roubou meu coração. Fazendo um samba que agradasse o seu gosto musical. Quem sabe um dia ela me olhasse e até cantasse o meu samba legal. Fazendo um samba de com força era minha intenção. Fazendo um samba pra essa moça que roubou meu coração. Fazendo um samba que agradasse o seu gosto musical. Quem sabe um dia ela me olhasse e até cantasse o meu samba legal. Fazer um samba mensageiro, que seu paradeiro fosse desvendar, que corresse o mundo inteiro, se preciso fosse... Oh, você não está no espaço, não. Estamos aqui, ó, de volta com o Caleidoscópio, tá bom? Falando de astronomia. Bom, mas antes de continuar a falar de astronomia, eu quero falar sobre a campanha Faço Parte. Você quer fazer parte dela? Conheça um pouco mais. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação aqui da nossa rede catedral. A gente tem a Rádio Cultura, a Rádio América, o Jornal de Opinião e a nossa TV Horizonte. E além disso, olha que interessante, estamos falando de astronomia, não é? Nós temos na campanha Faço Parte também o objetivo de revitalizar o santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E lembrando que em Caeté temos também o Observatório do Frei Rosário, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tudo isso faz parte, né? Você quer fazer parte também? Entre no nosso site ou então você liga para o telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro Chacrinha, roda, roda, roda e avisa! Terezinha! Eu juro com todo o meu coração que eu tentei procurar uma notícia séria da qual falar criticamente, mas meus olhos ficaram travados em uma notícia fantástica. E vocês sabem que eu não posso não dar uma boa risada. Atenção. NASA libera e astronautas da ISS fazem brindes com urina reciclada. Para quem não sabe, os astronautas que estão no espaço normalmente costumam reciclar o próprio xixi através de um método muito complicado, que eu não vou explicar, e termina se tornando novamente água que eles bebem para conseguir se manter vivos no espaço. Aparentemente o aparelho que reciclava isso aí estragou. Uma boa notícia seria saber quem descobriu que o aparelho estragou. Como estragou, eles não conseguiam tomar água, por isso que eles tiveram que arrumar. Eles arrumaram e hoje eles estão fazendo brindes com xixi. Há muitos anos atrás, aqui no Caleidoscópio, nós fizemos um programa sobre urinoterapia, não é? Pena que o Marcos Pontes, esqueci dessa pergunta para ele, mas vou perguntar para o Matheus. Matheus, você já sonhou em ser astronauta, não já? Já, claro. E aí, continua... espaço, sim. Continua sonhando depois desse detalhe? Com certeza, mas eu acho que é meio que falsa essa informação aí. Pois não, vamos lá, vamos trucar. Isso, vai lá. A urina vai ser descartada. O espaço tem um reservatório já prévio, que foi lançado junto com os astronautas, de água, comida e tudo mais. Sim. Então, a urina não vai ser usada assim... Reutilizada. Reutilizada para o consumo. Não, mas se a gente estiver num aperto, num lugar perdido, não acha água, não acha nada... No aperto vai, né? No aperto pode ser que sim, no meio do mar, assim, mas no espaço, sei lá, bem difícil. Bom. Você queria falar, levantou a mão, hein? Vamos lá. Ele tem alguma experiência aí com a urinoterapia. Qual é o seu nome? Gustavo. Você é o astrônomo da turma, Gustavo? Que história é essa? É, mais ou menos. Então você bebe xixi também? Como é que é essa história? Só quando eu tô com muita sede, assim, não tem jeito, sabe? Eu não sei se ele é um astrônomo, mas ele é um comediante da turma, né, professor? Ele dá trabalho, né, professora? Dá, né? Pois é, você pegou o microfone, você queria falar. Vamos lá, solta a voz. Não, é que eu tinha uma dúvida. Queria saber se os senhores acreditam em extraterrestre. Tá bom. Vamos ter mais dúvidas aí. Aproveita, passa para as meninas aí do seu lado. Vamos lá. Seu nome? Roberto. Isso. Eu tava lendo um dia desses sobre astronomia e eu vi que saiu uma notícia de que a Lua, a cada ano, ela se afasta 4 centímetros da Terra. Aí eu queria saber se é verdade. E eu também queria saber se é confirmado mesmo que em dezembro desse ano acontece realmente o alinhamento entre os planetas. Pra ter o que eles falam, que é o fim do mundo lá. Nossa, uau! E mais uma pergunta ali, hein? Vamos lá. Eu queria saber... Seu nome? Meu nome é Daniele. E eu queria saber o que, na verdade, é um buraco negro, o que ele causa. Ok. Meu nome é Ellen. Eu gostaria de saber quais são os planetas que dá pra ver olho nu. Tá bom. Vamos por partes aqui, não? Vamos lá. Começando, Las Casas, vamos lá. Qual que você gostaria de pegar aí para responder? Buraco negro? Buraco negro, isso. Buraco negro. Uhum. Olha,
buraco negro é uma região do espaço que o campo gravitacional é tão forte que nada sai dessa região, nem a luz. Olha, para começar, é bom lembrar o seguinte, buraco negro, o nome buraco negro não é muito legal, não. O nome buraco negro muitas vezes nos dá uma ideia errada da coisa. Eu costumo dizer, buraco negro é uma coisa que de buraco não tem nada. Agora, de negro tem tudo. De buraco não tem nada, por quê? Quando a gente pensa num buraco, a gente fala buraco, o que vocês pensam? Buraco bem fundo. Uma coisa vazia, não? Vazia, isso. Buraco é vazio. E não, muito pelo contrário. O buraco negro acontece, essa região do espaço, que o campo gravitacional é tão forte, acontece devido ou a muita massa ou massa altamente condensada. Agora, de negro tem tudo, por quê? Ora, se a luz não sai de lá, se nada sai de lá, nem a luz, nós vamos ver essa região como? Negra. Isso, ótimo. A gente não consegue ver nada, né? Porque não tem luz refletida, não chega para... Uma outra ideia que eu acho legal... chama buraco, né? Pois é, o nome é impróprio. É impróprio, né? isso, beleza. Agora, uma outra... o nome aqui agora, é isso aí. Suga as coisas? Suga as coisas, suga as coisas, como tudo suga, né? O Sol, por exemplo, suga as coisas. Olha, o Sol nunca vai virar um buraco negro, tá? Nunca, naturalmente nunca vai virar um buraco negro. Mas se você pegasse e de alguma forma conseguisse colocar o Sol numa bolinha, se não me engano, coisa de 40 centímetros, toda aquela massa em 40 centímetros, ali perto daqueles 40 centímetros, você teria o que vamos dizer buraco negro. Mas aqui onde nós estamos, aqui na Terra, nós não íamos sentir nada. Gravitacionalmente, não íamos sentir nada. A Terra ia continuar orbitando este buraco negro. Deixa eu dividir as perguntas ali. Riddle, acredita em vida fora da Terra? Olha, eu acho que o planeta Terra é um planeta, não vou dizer que é único, mas é um planeta raríssimo, sabe? Eu sou adepto da teoria da vida rara no universo. Eu acho que a vida inteligente no universo deve ser muito rara. Talvez a Terra seja um dos únicos planetas, não temos como provar, porque não sabemos, né? Que tem a vida inteligente tem esse privilégio, nossa galáxia. Né? Realmente, a existência da vida exige uma série de fatos, inclusive uma distância certa do planeta à estrela, o tamanho dessa estrela não pode ser nem tão grande nem tão pequena, o planeta também não pode nem ser tão grande nem tão pequeno, o planeta também não pode ser nem tão perto nem tão longe. Então são tantos os fatores que eu acho que a existência da vida, nós estamos aqui no momento, é até muito interessante para vocês filosofarem um pouco, é um grande milagre. Por isso eu recomendo a vocês, quando se tornarem adultos desde já, sempre se lembrar de conservar o planeta. Isso é muito importante. Por isso, recomendo a vocês acompanharem essa Rio+20 que está acontecendo ali, porque não estão saindo boas notícias de lá. A vida no planeta corre risco. Nós, o planeta não, nós corremos risco. Ok, tá bom. Vamos falar do alinhamento? Você pode falar um pouco disso, Matheus? Que a gente fica meio com medo, né? Como é que é? Vai acabar o mundo? Não, provavelmente vai acontecer o alinhamento, sim. Isso. Se não me engano, vai acontecer, mas o fim do mundo não vai ter. Dizem que vai ter uma máxima de explosão solar. Assim como esse ano todo está tendo essas máximas bem altas de explosão solar. O que é explosão solar? Partículas que o Sol lança para fora dele, para a atmosfera. Isso acontece o tempo todo? Acontece o tempo todo. Tá. O campo magnético da Terra não deixa afetar muito forte. Mas acontece o tempo todo. Mas fim do mundo não acredito que vai ocorrer, não. Agora, Matheus, você escolheu fazer física na idade dessa turma. Como é que foi essa história? Bom, eu conhecendo a física no ensino médio, né? Gostei, me apaixonei por ela e estou aqui seguindo essa carreira. E o professor foi fundamental, provavelmente. O professor, com certeza, porque ele te mostra a física. Ele te mostra o que você quer fazer, as ideias que ele passa para você influenciam. Alguém te chamou de doido, de maluco? Fala de fazer física? Todos os meus colegas, quando eu falei que eu ia fazer, todos, gente, e falam até hoje que eu sou doido de fazer. Mas eu gosto. Aí. Alguém aqui quer fazer física? Pensou nisso? Isso é geral. Ali, ó, achamos um companheiro seu do hospício. Vamos lá. Seu nome, querido? Gabriel. Gabriel, e aí, cara? Você quer fazer física mesmo? Não é que eu quero, eu pensei já em fazer física porque é muito legal. E as pessoas estranham, Gabriel? Seus pais, por exemplo, quando você fala isso, o que eles acham? Você já comentou com eles? Eles acham que eu sou doido. Gino, isso é muita coisa. E os seus colegas? Essa turma jovem, cabeça aberta, também, né? Tudo do mesmo jeito, né? Não muda muito, né? Você quer fazer uma pergunta? Aproveitar que você é curioso de física? Não? Tá de boa?
Então tá bom. Ficou faltando uma resposta aí. Qual a sua pergunta, né? Qual que foi mesmo? Microfone de novo? Vamos. Quais são os planetas que dá para ver a olho nu? A olho nu, isso. Vamos lá. Quem pode responder? Qualquer um? Qualquer um. Olha... qualquer um, assim, de resposta. Isso. Mas os planetas que a gente pode ver a olho nu são os 5 primeiros planetas, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os outros 2, Urano e Netuno, estão muito distantes da Terra, então fica muito difícil de ver a olho nu. Tá bom. Assim como o Renato falou no início, a gente hoje está vendo Saturno e Marte à noite, e o Bernardo comentou mais cedo com a gente que no amanhecer, antes do nascer do Sol, a gente conseguiria ver Júpiter e Vênus. Isso. Ok. O aluno foi bem? Obrigado. Então tá. Estamos no finalzinho do programa e eu queria colocar o Ronan aqui. Primeiro, Ronan, eu queria que você falasse da sua experiência nesse final de semana aí, uma coisa curiosa que tem a ver com o tema, né? Com certeza, né? Por incrível que pareça, eu apresentei o Minas ao Luar na cidade de Carmo do Rio Claro, que é um evento do Sesc, e eu tive a curiosidade de visitar. Estava ao lado do palco, né, o Museu de Arqueologia Indígena, que eu achei um negócio fantástico. Fantástico, né? É engraçado, a gente sabe dessas coisas, né? E conversando lá com a menina que coordena o local, ela me falou que são peças de 500 a 1.500 anos. E são peças que estão lá intactas, né? Algumas peças parecendo, inclusive, até machado e tal, que tem uma ligação com os astros. Eu falava que o pessoal, né, só tinha peça lá que é só o cacique que pegava nela, que poderia pegar, que ele olhava para o céu, via uma estrela. Ótimo. Tinha um negócio assim, a ver, né? Então, quer dizer, se tem essa relação com o ser humano, então isso vem desde os indígenas aí de milhares de anos atrás. E você quer convidar agora esse final de semana, tem um evento, Isso, esse final de semana estou apresentando o Minas ao Luar em Sabará com aqui pertinho. Canta Brasil, né, Seressa Show, e o Sanduca, nosso amigo Sanduca que esteve aqui, né, e também lá na Rádio Cultura, a partir das 21 horas, na praça em frente à Igreja de Nossa Senhora do Ó. Nós estaremos lá apresentando lá o Minas ao Luar, que tem a ver com os astros. Tudo a ver. Legal demais. Bernardo Rieder, queria fazer uma observação rápida sobre isso que ele falou. Existe um capítulo que é estudado, existe um pequeno grupo que trabalha nisso aí, que são esses objetos até astronômicos utilizados em épocas passadas, chamado arqueoastronomia. Arqueoastronomia. Existe essa parte. Tá bom. Bernardo Rieder, para finalizar, eu só queria dizer que para mim é sempre uma emoção muito bacana encontrar o senhor de novo, porque me lembra meu pai, né? O senhor comprava câmeras antigas, lentes antigas, velhas, né, de fotografia, junto da loja, né, na loja do meu pai, do senhor Severino. Muito obrigado. Também foi sempre, agradeço, e também foi sempre, para mim, sempre uma grande lembrança do seu pai lá, que sempre me ajudou. Tá joia, obrigado. Bom, para todos vocês, Las Casas, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, viu, moçada? Tá? A discussão não acaba aqui. Vocês continuem na escola, tá? E vamos visitar aí o Observatório Astronômico, né? Todo primeiro sábado do mês, visitação aberto para o público lá em Caeté. E também visitar o Espaço do Conhecimento TIM, que nós temos um planetário lá. Tá joia? Fechando o astro que está aqui conosco. Vamos fazer a última aí. A última, Amor Chuva. E amanhã todo mundo no conservatório, todo mundo no conservatório, Afonso Pena, 15h34, a partir das 20 horas. 20 horas. Arthur, obrigado, viu, pela presença. Valeu, viu, moçada? Ótimo. E eu sobrei, valeu! Opa! Vamos arrumar uma chuva aqui dentro desse estúdio, Armou chuva, vai cuidar do seu telhado. Quem tem bom cabelo fica, quem não tem toma cuidado. Se molhar o cabelo encolhe, fica arrepiado. Se molhar o cabelo encolhe, fica arrepiado. Armou chuva, vai cuidar do seu telhado.